Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Trindade Santa e amada, queremos nos colocar na vossa presença. Pedimos que a tua misericórdia, que a tua bondade seja derramada sobre nós. Clamamos a luz do teu Santo Espírito sobre nós, que ele venha nos conduzir, que ele venha nos iluminar. Te apresento hoje, Senhor, esse grupo das mulheres da Trindade. Peço que o Senhor esteja conduzindo cada uma dessas mulheres, que o Senhor venha abrir os seus corações, dar a elas docilidade, que elas tenham um crescimento, uma profunda maturidade para entender a tua vontade, e que a tua graça, Senhor, seja sempre presente em suas vidas. Contamos, Senhor, com a tua bondade hoje, pedimos que o Senhor sempre nos conduza. Te pedimos tudo isso pelas mãos da Virgem Maria e dos nossos anjos da guarda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, hoje nós vamos ver a parte do livro que fala, é o parágrafo 2, o capítulo 2.7, e ele fala: medite a humanidade de Cristo. Na última reunião, a irmã Denise falou muito sobre a vida de oração, sobre a Alexio Divina, e ela falou no final da reunião, ela fez uma boa catequese na reunião passada. E aqui a autora do livro vem falar sobre o meditar sobre a humanidade de Cristo. Então, eu vou dar uma lida em algumas partes, mas hoje a gente vai mais para a prática da oração, dessa meditação. A partir do que ela já trouxe, do que a irmã Denise já trouxe na outra reunião, que foi a Alexio Divina. Então, por isso que eu falei para vocês trazerem material de anotação e também a Bíblia, né, ou pegar a passagem que eu coloquei no grupo, na versão que eu coloquei, para a gente colocar essa questão em prática. Então, ela diz assim, ó, na época de Santa Teresa, havia certa tendência em alguns círculos espirituais, e qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão aí no meio do caminho, podem interromper. Se quiser partilhar alguma coisa, falar alguma coisa, pode interromper. Na época de Santa Teresa, havia certa tendência em alguns círculos espirituais de enfatizar apenas o aspecto divino de Cristo, sem considerar sua humanidade pelo mistério da encarnação. Pensava-se que a vida interior deveria buscar um relacionamento apenas com a divindade pura, negligenciando a humanidade de Jesus e seus ensinamentos. Então, antigamente, era muito fixado só nessa questão mais espiritual. Pouco se falava da humanidade de Jesus. Contra essa visão, Santa Teresa defendia firmemente a importância de contemplar e meditar a vida de Cristo nos evangelhos, buscando intimidade com ele por sua humanidade sagrada. Na visão teresiana, Deus se encarna em Cristo exatamente para revelar-se a nós. Através da encarnação, Deus assume nossa humanidade e pode ser visto, ouvido e tocado de modo mais pleno e direto. Assim, os evangelhos que registram a vida e os ensinamentos de nosso Senhor são um caminho privilegiado para conhecermos Deus. A revelação mais plena, mais completa, dá-se na encarnação de Cristo, quando ele assume nossa humanidade. Contemplar sua paixão e morte, por exemplo, mostra-nos o ápice da revelação do amor divino, que nos amou até o fim. Então, o que ela quer dizer aqui? Como ficava muito mais essa questão só espiritual, acabava negligenciando muito essa questão da humanidade. E ficava uma coisa muito de cima, uma espiritualidade muito de cima, que não se encarnava.
Então, era uma questão onde havia essa busca por Deus, mas é como se a gente tivesse meio que sair do nosso corpo para conseguir chegar a Deus. Não fazia essa reflexão de um Deus que desceu, que se encarnou, que assumiu a nossa carne. Então, a gente precisa das duas partes, da espiritual e da humana. A gente precisa buscar o céu, mas a gente precisa deixar que Deus nos alcance. Então, tudo isso tem que agir junto e entrar num equilíbrio. Santa Teresa ensina que podemos desenvolver uma relação íntima e afetiva com a humanidade sagrada de Jesus. Isso envolve procurar estar sempre em sua presença, conversando com ele, pedindo seu auxílio e confessando nossas misérias, necessidades, anseios e sofrimentos. Então, o trabalhar a humanidade de Cristo faz com que a gente toque nisso, que a gente perceba que tem alguém que me entende plenamente, porque viveu na minha carne. Então, eu posso ter esse diálogo com Jesus, com Cristo. Eu posso pedir o auxílio dele, eu posso confessar as minhas misérias, ele vai conseguir me compreender, as minhas necessidades, os meus anseios, os meus sofrimentos. A pessoa pode imaginar que está diante de Cristo e acostumar-se a enganar-se da sua sagrada humanidade, tendo-o sempre consigo, falando com ele, pedindo-lhe auxílio em suas necessidades, queixando-se de seus sofrimentos, alegrando-se com ele em seus contentamentos e nunca se esquecendo dele por nenhum motivo, sem procurar orações prontas, preferindo palavras que exprimam seus desejos e necessidades. Então, percebe, a gente não precisa só procurar orações prontas, né? Um Pai Nosso, um terço, uma Ave Maria, as novenas, ou várias orações escritas que tem por aí. Mas a gente pode deixar que as nossas palavras sejam expressas a partir dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, dos meus desejos, dos meus anseios. Deus se agrada com o meu interior, ele deseja que eu converse com ele de uma forma espontânea, de uma forma dada, assim, com tranquilidade, sem precisar ficar me valendo. Não que as orações prontas sejam ruins ou desnecessárias, de jeito nenhum, principalmente o terço é extremamente necessário. Mas eu não preciso ficar só nessas orações. Eu posso ter essa conversa, esse tete-a-tete com Deus, sem diminuir a experiência profunda e particular que cada mulher pode fazer em sua meditação. Eu quero elucidar alguns exemplos práticos desses ensinamentos para a sua vida, meditando cenas específicas da vida de Cristo. Aí ela vai dar alguns exemplos, por exemplo, ao contemplar o episódio da última ceia, podemos imaginar que estamos na sala com Jesus e os apóstolos e entrar na atmosfera daquele momento sagrado de comunhão e ouvir Nosso Senhor dizer-nos: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Sabemos que em breve ele se entregará na cruz por nós. Essa meditação ajuda-nos a participar mais profundamente do mistério celebrado na Eucaristia. E aí ela dá mais alguns outros exemplos de passagens bíblicas, onde a gente pode ali se colocar nessa cena, que a gente pode meditar ali aquele momento, quais são os sentimentos, os pensamentos que aquilo me traz, no que aquela passagem me toca. Além da meditação dos evangelhos, uma forma privilegiada de contemplar os mistérios da vida de Cristo é por meio da oração do terço ou do Santo Rosário completo, que guia você a percorrer os principais momentos da trajetória de Cristo. Peraí, se eu não conseguir. Boa noite, Fabiane, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu já comecei aqui, mas dá para pegar direitinho, tá bom?
Ah, tá bom. É a minha primeira vez aqui. Eu não li o material, eu não sei como é que funciona, eu tô um pouco perdida. Depois tem uma Ah, explicação? deixa eu só terminar de ler aqui esse parágrafo e eu já falo com você, tá Tá bom. certo? Além da meditação dos evangelhos, uma forma privilegiada de contemplar os mistérios da vida de Cristo é por meio da oração do terço ou do Santo Rosário completo, que guia você a percorrer os principais momentos da trajetória de Cristo, desde a anunciação e nascimento até a cruz, morte e ressurreição. Assim, o terço torna-se uma compilação dos evangelhos, um caminho acessível e simples para meditar e assimilar os frutos da vida de nosso Senhor. Na oração da meditação do terço, Nossa Senhora ensina-nos a contemplar o rosto de seu divino Filho, a fim de crescermos no conhecimento íntimo de nosso Senhor. Então, aqui ela vai falar do terço como essa meditação, porque como a gente muitas vezes reza o terço no automático, às vezes a gente não dá muita atenção para a contemplação. E, na verdade, a contemplação ela é o principal do terço. Porque se a gente pegar todo o rosário e as contemplações, a gente transita por todo o evangelho. Então, hoje nós vamos fazer a questão da Lexio mais na prática. Fabiane, Oi, oi. pode abrir a câmera, pode ficar com a câmera aberta, que elas estão fechadas por algum motivo, mas geralmente elas Ah, ficam com a tá. câmera aberta mesmo, certo? Assim, o grupo das mulheres, a gente sempre trabalha algum tema. Então, a gente faz uma reunião a partir daquele tema que a gente está trabalhando. Por exemplo, ano passado a gente trabalhou as mulheres da Bíblia. Esse ano nós estamos trabalhando esse livro aqui, ó, que chama Tratado da Alma Feminina, que é da Larissa Menegatti. Ele é muito bom. Então, cada reunião a gente vai trabalhando um capítulo ou dois, dependendo de como é. E hoje nós estamos no capítulo que fala sobre a meditação na humanidade de Cristo. Na outra reunião, você entrou no grupo agora também, ou você já estava? Agora no começo da semana. Ah, certo. Então, depois eu mando para você a gravação, pelo menos da reunião da semana passada, porque acho que você vai conseguir entender melhor. Tá. A semana passada, e quem é um mês eu que faço, um mês é a irmã Denise. Geralmente a gente faz na última semana do mês, mas a Hum. última semana do mês passado eu não consegui, e não consegui nessa outra também, aí eu consegui fazer hoje. E aí ela falou sobre a vida de oração, sobre a meditação, né, na vida de oração, e sobre a Lexio Divina. Então, ela deu uma ótima explicação na semana passada. E aí, nessa semana, falo sobre meditar a palavra de Cristo, e aí eu quis trazer mais a prática. Eu dei uma lida no que ela fala aqui nesse capítulo, mas eu quero trazer hoje mais para a prática, por isso que eu coloquei a passagem das bodas de Caná lá no grupo e pedi para trazer anotação, porque aí nós vamos seguir a partir dessa passagem, nós vamos seguir os passos da Lexio Divina para vocês aprenderem essa oração, para vocês conseguirem fazer essa oração em casa, Uhum, tá bom. certo? Aí seria bacana eu adquirir esse livro para acompanhar, como que é? Não tem necessidade, mas se você quiser, ele é um ótimo livro, Uhum, mas não tem perfeito. necessidade. Né? A gente não pede para, não pediu para comprar, não. Mas depois, se você quiser adquirir, ele é um livro espetacular, muito bom, Uhum, né? Aí depois da hora que a gente terminar a reunião, eu mando no teu particular a reunião da semana passada, e se você quiser as outras também, algumas eu acho que ainda tem no grupo, eu consigo te enviar também, se você quiser ver ao longo do tempo, assim, para tá bom. você se situar melhor, certo? Perfeito. Deixa eu colocar aqui.
Todas estão enxergando bem? Tá certinho aí? Tá certinho? Sim, Então, tá sim. esse é o esquema da Lexio Divina. Então, existe primeiro uma leitura, então é o que fala o texto, o ambiente que está ali o texto, os personagens, a reação das pessoas, os sentimentos. Depois a gente passa para essa meditação, o que diz o texto de uma forma pessoal para mim, ruminar, saborear. Depois a gente passa para a oração, que é o que o texto me faz responder ao Senhor. Então, na meditação, eu vou olhar o texto. O que o texto diz para mim de uma forma pessoal? No momento da oração, é o que eu respondo ao Senhor a partir desse texto. E depois a gente entra na contemplação. O que a palavra faz em mim? Ouvir ao Senhor, ficar em silêncio, ficar em paz. Né? O que a palavra ela fez em mim nesse momento? Quais foram os sentimentos que ela gerou? O que ela produziu no meu coração? Qual o anseio? Para qual prática ela está me levando? Então, essa é a contemplação. E nós vamos hoje pegar a palavra das bodas de Caná. Enquanto eu preparava a reunião, eu pensava em qual passagem que eu ia. Ela cita 3 passagens aqui no livro, mas nenhuma me tocou hoje de uma forma especial, e eu fui rezar para pensar qual passagem que seria interessante. E aí eu peguei as bodas de Caná, que eu acho que as bodas de Caná, ela traz bastante coisas boas para a nossa meditação, ela nos dá uma possibilidade grande, porque ela tem um ambiente, ela tem vários personagens, ali tem as reações dos personagens, ela traz vários sentimentos para cada uma de uma forma. Então, eu acho que ela vai dar para a gente fazer uma boa meditação agora. Então, como que eu vou fazer? Nós vamos começar primeiro com a leitura, então eu vou ler o texto, depois eu vou fazer um tempo de silêncio, uns 5 minutinhos de silêncio, para que vocês reflitam nessa leitura, né? O que fala o texto? Qual que é o ambiente, os personagens, a reação das pessoas? Então, a gente vai ver que lá estava, que era um casamento, então era um ambiente de festa. Tem os noivos, tem Nossa Senhora, Jesus, os discípulos, tem ali a família dos noivos, e quando vê o vinho acaba, então gera o quê? Uma tensão. E de repente Nossa Senhora vai lá e fala com Jesus, e ainda não está na hora dele, mas ele vai e atende ao pedido da mãe, então dá para a gente pensar em bastante coisa. Então, em cada ponto, eu vou dar uns 5 minutinhos para a gente ir refletindo, certo? E depois, ao final, a gente pode fazer uma breve partilha do que foi rezado. Combinado? Então, eu vou ler o texto. Se vocês quiserem pegar o texto que está aí no celular, podem pegar, porque é o texto que eu vou ler. Mas quem não quiser do celular, pode pegar o da própria Bíblia, não tem problema. Está lá em João 2, do versículo 1 ao 11. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhe, Jesus ordena-lhes: Enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram.
Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós vamos agora, por 5 minutos, fazer essa primeira questão. A leitura, o que fala o texto, o ambiente, os personagens, a reação das pessoas, os sentimentos. Como você está vendo esse texto? Então, cada uma vai ter 5 minutos. Eu falei para trazer material de oração, de anotação, para que, se caso quiserem escrever a própria reflexão, certo? E eu vou fazer aqui junto com vocês também. Então, até daqui a pouquinho.
Agora nós vamos partir para a meditação. O que diz o texto de forma pessoal para mim? Culminar, saborear o que o que esta palavra está iluminando minha vida e a realidade em que vivo hoje. Então, na tua vida hoje, no que você vive hoje, o que que esse texto diz para você, né? No que você está passando, nas suas angústias, seus sofrimentos, nas suas alegrias, o que que esse texto vem de uma forma pessoal dizer para você? Então, é o que nós vamos fazer neste momento.
Agora nós vamos fazer um outro momento, que é a nossa oração. O que o texto me faz responder ao Senhor? Louvar, pedir perdão, pedir luz, fé. Essa parte, nós vamos, a partir da nossa meditação, o que que o texto disse para nós de forma pessoal? Então, o que que o texto trouxe para vocês? Falou sobre o quê? Sobre fé, sobre confiança, sobre entrega, presença, sobre amor. Então, o que que o texto falou para você? Então, agora você vai responder a Deus a partir desse texto. Você vai dizer para Deus o que que você quer a partir dele. O que que você quer a partir desse texto, a partir do que ele disse para você, qual que é a tua resposta para Deus? E o que que você precisa pedir para Deus nesse texto? Você quer louvar por esse amor que você viu no texto, por essa esperança, por essa confiança? Ou você percebe que precisa, de repente, pedir perdão porque tua confiança anda pouca, você anda pequena na fé? Ou pedir luz? Nossa, esse texto me mostrou tanta grandeza, tanto amor, tanta confiança, tanta esperança. Senhor, isso não tem tido na minha vida nesse momento. Então, que o Senhor me dê essa luz que eu preciso, ou então que o Senhor aumente o meu amor dessa forma, minha fé. Então, nesse momento, é o momento da nossa resposta a Deus. Então, nós vamos ter mais 5 minutos para esse momento.
E agora nós vamos para o quarto momento, que é a contemplação. O que que a palavra de Deus fez em mim nesse momento? É o tempo que eu vou ter para ouvir o Senhor, né? Ficar em silêncio, em paz dentro de mim. Entender o que que essa palavra, nesse processo aí, fez dentro de mim. O que que ela realizou? Eu preciso agora, nesse momento, escutar a Deus. É um momento onde eu tento perceber o que que Deus gerou dentro de mim a partir dessa palavra, escutar o que Ele deseja de mim a partir desta palavra. E aí, nesse momento, nem a musiquinha eu vou tocar, para que a gente fique bem quietinha e consiga escutar essa voz de Deus. E aí nós temos mais 5 minutinhos.
Conseguiram fazer? Conseguiram entrar na meditação, na oração? Bom quando a gente tem mais tempo, né? Mas aqui é para dar uma, uma introdução, né, a essa vida de oração, que ela é muito boa para a nossa vida. Então, eu queria agora ver, já que nós estamos em bem pouquinho, se a gente vamos fazer uma breve partilha do que foi para vocês esse momento, o que que Deus falou, como que foi a experiência. Quer falar, Fabiane? Aí eu falo sim, eu só não sei se eu fiz certo. Não tem certo É, e errado, tem a tua experiência, uhum. certo? Com relação à leitura, o que que eu anotei aqui no item 4, por exemplo, que o que eu percebi foi a confiança nele, né? A submissão à palavra de Deus. Quando ela disse, fazei o que eles vos disser, eles confiaram, né? Eles se submeteram à palavra. E no item 6 me pareceu muito simbólico Jesus escolher justo as talhas de pedra que eram usadas para purificação para o seu primeiro milagre. Afinal, ele veio para a nossa purificação, para a nossa salvação, né? Então, me Uhum, pareceu muito simbólico isso. Aí, no item 7 eu anotei aqui a submissão à ordem dele também, sem questionar, afinal de contas, eles encheram, sem questionar, sem falar nada, encheram as talhas e cumpriram, né, o que ele disse. E aqui uhum, no item 10 eu anotei que ele, como que ele chama, o chefe, né? Ele falou, mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Isso para mim também me pareceu muito simbólico, porque Jesus estava se guardando e guardando o seu milagre para quando chegasse a hora. E uhum, tudo é o momento, né? O momento que ele escolheu, o momento que Deus determinou. Então, com relação à leitura, foi isso. Aí eu fiz as outras anotações aqui na meditação, oração e contemplação. uhum. Que ótimo. Tá vendo? É muito pessoal. Você pegou a questão muito do símbolo, né, de trazer essa simbologia para a tua vida, e bem a questão da obediência, né, o Uhum. escutar a palavra e fazer aquilo que ele manda, Que nessa ele vos confiança, disser, né? do que ele vos Tanto disser. que foi bem esse ponto que eu coloquei nos outros itens, né? Na meditação, orientação, oração e contemplação. É o confiar, é o ter fé, é fazer o que ele me disser, Uhum, que ele guarda o melhor para o final, né, para mim. E foi justamente essa palavra que ele me disse. que lindo, muito bonito mesmo. Peraí, deixa eu ver que a Dayana escutou, falou. Hoje estou mais na escuta mesmo. Por que, Dayana? Fala um pouquinho. Não vai querer? Então tá bom. É, é, e é legal, né? Porque, por exemplo, eu fui rezando, me chamou muita atenção também a confiança, mas de uma forma mais especial a esperança, porque a palavra de Deus sempre vem dar esperança para nós, né? Mas essa passagem dá uma esperança no sentido assim, porque o vinho tinha acabado. Parece que não tinha mais o que fazer. E de repente Nossa Senhora aparece ali como essa intercessora e ela vem trazer essa esperança de que não, pode ficar calma, né? As coisas vão dar certo, vai dar certo, vai acontecer, os milagres vão acontecer. Então é muito bonita essa questão da esperança que a palavra de Deus traz para nós. Isso dá um acalento no coração. E aí traz essa confiança, porque eu posso ter esperança de que Deus ele está fazendo, ele vai fazer o que for o melhor, e isso me dá justamente essa confiança de acreditar e poder entregar a minha vida nas mãos dele, Uhum. É colocar mais as ou menos minhas, isso. colocar as minhas talhas nas mãos dele para que ele transforme. Para que ele use como instrumento de salvação. Exato.
purificação, né? Exatamente. Como é bonita a palavra de Deus, e como ela toca em pontos diferentes, e mesmo sendo a mesma palavra, as mesmas frases, e ele vem tocando cada uma de uma forma diferente. Então, isso é muito bonito, né? Uhum. No final, ele dá o tom da unidade, que a gente chega no Sim, mesmo ponto, né? Mas então tá bom, Dayana, não tem problema, fique em paz. Então, vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Muito feliz de você ter participado, Fabiane, seja sempre bem-vinda. Então, sempre vai obrigada. ter uma vez por mês, às vezes acontece de a gente não conseguir naquele mês, dependendo de como está aqui o andamento da nossa vida. Às vezes a gente não consegue todo mês, mas geralmente todo mês tem uma reunião, Tá certo? bom, E aí depois eu mando para você no particular a reunião passada, e se você depois quiser também outras reuniões, eu mando para você. tá bom, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda, tá bom? Obrigada. Então vamos encerrar essa nossa oração com uma Ave Maria para a gente Uhum. louvar a Deus, louvar essa presença de Maria, que é intercessora na nossa vida e que está sempre conduzindo as nossas orações, a nossa caminhada e sempre nos dando o rumo certo. Ave Maria, cheia de graça, o Sim, Senhor é graças convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Trindade, rogai por nós. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem com Deus, meninas. Grande beijo para vocês. Amém. Tchau, tchau. Tchau.